Olá, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Aconselhamento Bíblico 2. E nesta ocasião, nós vamos tratar de dois assuntos importantes, que são tarefas práticas no aconselhamento, que é o último elemento central do processo de aconselhamento que estamos estudando, e como organizar sessões de aconselhamento bíblico, ok? Então, com a graça de Deus, nós pretendemos tratar desses dois assuntos nesta aula. Quando nós falamos sobre organizar ou planejar sessões de aconselhamento bíblico, uma coisa que nos perguntamos é como surgem ou de onde vêm os pedidos de aconselhamento bíblico, né? As demandas de aconselhamento bíblico. E de acordo com o autor Jeremy Pierre, que escreveu o livro junto com um outro autor, que é o Deepak Reju, eles escreveram um livro chamado O Pastor e o Aconselhamento Bíblico. Eles dizem que as pessoas procurarão um conselheiro basicamente por três vias ou por três caminhos, né? A primeira via, o primeiro caminho que o aconselhamento pode acontecer ou surgir é a pedido da própria pessoa que está necessitada de ajuda. Então, a própria pessoa compartilha com o conselheiro, pode ser um líder, um pastor ou um irmão mais experiente da igreja, suas demandas, seu sofrimento, sua dor. Então, geralmente, a maioria dos casos surgem com a iniciativa da própria pessoa procurando um conselheiro. Mas também pode acontecer do aconselhamento ser iniciado a partir de uma indicação de um amigo. Então, um amigo vê que o irmão seu na fé está sofrendo e ele procura o conselheiro e indica para o conselheiro aquela pessoa que está sofrendo. Um parêntese, nesse processo é importante que o conselheiro ou peça para que essa pessoa que procurou o conselheiro para que outro se aconselhe, ou ela vai e comunica a pessoa que procurou o pastor, ou então o pastor pede autorização para comunicar à pessoa que você foi indicada por essa pessoa, o seu irmão, ele está preocupado com você, com o seu sofrimento. Então, é importante deixar isso claro. Mas também um outro meio é a indicação do próprio pastor, do próprio conselheiro. No convívio da igreja, na vida da igreja, nós podemos perceber pessoas que sofrem, pessoas que passam por sofrimento. E, por amar aquela pessoa e querer ajudá-la a crescer biblicamente, nós podemos indicar. Lembrando, o aconselhamento, no geral, ele não pode ser imposto, ele pode ser indicado. Então, o conselheiro se aproxima daquela pessoa e tem um diálogo com ela, dizendo que tem percebido como ela está, tem percebido talvez que ela está sofrendo, que ela não está bem, e recomenda o aconselhamento para ela, certo? Então, essas são as três vias através das quais as pessoas vão procurar o aconselhamento bíblico. E aí, a pessoa procurou você, né? Ou você talvez chegou lá para a pessoa. Lembrando que na aula passada eu mencionei que normalmente, né, na experiência pastoral, às vezes ali no dia a dia da igreja, alguém procura o pastor pedindo ajuda, e aí o pastor tem uma conversa inicial com aquela pessoa, ouve aquela pessoa, diz que vai estar orando por ela, mas para o aconselhamento formal, geralmente nós entregamos aquele formulário chamado de IDP, que é um inventário de dados pessoais. Pede para que a pessoa preencha e entregue com antecedência, porque, como vimos, aquele formulário será uma das principais fontes para a coleta de informações. E aí, digamos que você já recebeu com antecedência o formulário, já fez algumas perguntas para esclarecer melhor as respostas que o aconselhando ou aconselhado colocou ali, e aí vai começar a primeira sessão, né? Vai começar o primeiro encontro de aconselhamento bíblico. A maneira como você inicia uma sessão de aconselhamento refletirá no seu término. Um tropeço ou uma atitude inadequada frequentemente impede que o conselheiro seja eficiente. Meus irmãos e queridos alunos, é muito importante obter um bom início
do aconselhamento. Porque, como aqui diz, né, que a maneira como nós iniciamos uma sessão vai refletir no seu término. Então, geralmente nós podemos dizer que um bom início é muito importante para a continuidade e para o término, a conclusão daquele aconselhamento. Também, um início não muito bom pode trazer algumas complicações para o processo de aconselhamento bíblico. Queremos ajudar conselheiros bíblicos a desenvolver procedimentos que os auxiliarão a dar um bom início quando estiverem começando uma sessão de aconselhamento. Então, essa aula também tem como objetivo ajudar você, né, a desenvolver procedimentos ou maneiras que vão te ajudar a dar um bom início, a dar um bom ponto de partida, uma boa largada, vamos assim dizer, no processo de aconselhamento bíblico. A preparação é a chave do negócio. Por preparação aqui, meus irmãos, eu quero dizer o planejamento, a organização para o aconselhamento formal. Depois que há aquele contato inicial, e aí você entrega a ficha ou o formulário, é importante você já começar a se preparar. Preparar um horário, preparar tempo para estudar o problema daquela pessoa, para orar pela vida daquela pessoa, não é? Então, o planejamento é a chave do negócio. O aconselhamento formal, ele exige uma preparação adequada para que ele possa ser realizado e ser também um processo exitoso. Como começar bem um aconselhamento formal? Lembrando, por aconselhamento formal, porque é importante a gente distinguir, né, que existem pelo menos duas maneiras básicas de aconselhar, uma maneira mais formal e informal. A maneira informal é aquela que acontece geralmente no dia a dia da igreja, nos corredores, no fim de uma programação, de um encontro. Você marca um cafezinho com alguém, um lanche, você recebe alguém na sua casa e ali você está aconselhando. No entanto, o aconselhamento formal é aquele em que você marca a hora, em que você planeja, em que você organiza sessões, em que geralmente você recebe a pessoa no gabinete pastoral da igreja. Então, é a esse aconselhamento que nós estamos nos referindo aqui, tá bom? Prepare-se. Então, como começar o aconselhamento? A primeira coisa, a preparação. Conselheiros, preparem-se. E como o conselheiro deve se preparar? Primeira coisa, meus irmãos, uma preparação espiritual. Lembrando que o aconselhamento é uma atividade teológica, como já afirmamos, mas também o aconselhamento bíblico é uma atividade espiritual. Você está ajudando pessoas a serem transformadas, ajudando pessoas a se parecerem mais com Cristo. E é importante que o conselheiro ele se prepare espiritualmente. Como? Confessando os seus pecados, pecados conhecidos em sua vida, pedindo perdão a Deus, e se talvez ele ofendeu alguém, que ele resolva isso antes da sessão. Porque não é apenas uma terapia secular, em que você vai só conversar com a pessoa, em que você apenas vai emprestar o seu ouvido à pessoa. Não, é uma atividade espiritual, visa a glória de Deus e a edificação do seu irmão. Então, confissão, arrependimento são importantes. Outra coisa, medite em trechos das Escrituras que o encorajarão a cumprir sua tarefa. É muito importante o conselheiro, e aí vocês já viram, né, sobre o perfil do conselheiro, a vida espiritual do conselheiro. O conselheiro tem que se alimentar das Escrituras, tem que ler a palavra, principalmente textos que vão o encorajar na tarefa do discipulado, do aconselhamento bíblico. Revejam o inventário de dados pessoais quando se tratar da primeira sessão de aconselhamento. Então, como eu falei, para planejar a primeira sessão, você revê as informações que o aconselhado, aquele que solicitou o aconselhamento, as informações que ele preencheu. Se aquelas informações não estão claras, você em casa elabora algumas perguntas para esclarecer, tanto para você quanto para a pessoa que respondeu aquelas informações. Então, é importante você poder rever esse inventário, porque praticamente a sua primeira sessão de aconselhamento, ela vai ser preparada em cima das informações que o aconselhado forneceu no ato de preencher o formulário, ok? Ore pedindo sabedoria e um espírito humilde da parte de Deus. Então,
É importante tanto a oração pessoal do conselheiro, que a gente vai ver daqui a pouco, que também ele orar durante a sessão, antes de começar, mas também é importante, né, como eu disse, ele orar na sessão, mas antes disso ele ter momentos de orações pessoais, pedindo que a Deus sabedoria, humildade, pedindo que Deus lhe dê discernimento espiritual, que Deus possa lhe dar atenção, concentração, não é? E direção para tratar daquele caso. Uma outra coisa, além de preparar pessoalmente e espiritualmente, preparar o lugar do aconselhamento. Já que se trata do aconselhamento formal, o ambiente também é muito importante em que você vai aconselhar e o ambiente em que você vai estar recebendo as pessoas. Como você pode preparar um lugar? Planeje assentar-se a uma escrivania ou mesa. Então é importante, no escritório da igreja, né, ou no local que você vai fazer o aconselhamento, você poder sentar, poder ter uma mesa em que você vai colocar seus materiais, a Bíblia, a ficha, em que você possa escrever para tomar nota de informações e também para que o aconselhado possa colocar seu material, se ele precisar anotar alguma coisa. Então, é importante ter uma mesa, uma cadeira para você, para a pessoa também, né? Outra coisa, na mesa, você pode colocar a pasta de arquivo do aconselhado. Geralmente, eu adquiro, né, compro um envelope em que eu vou colocando as fichas, o inventário daquele aconselhado, e eu vou mostrar para vocês também os registros, que são fichas em que cada encontro eu vou preparando uma daquela e vou guardando alguma tarefa que eu faço. Então, eu preparo um envelope com todos os dados e informações daquela pessoa, específico para ela, para não misturar. Às vezes o conselheiro está com 2, 3 casos, e aí na semana seguinte ele vai, e aí ele mistura tudo. Então é importante ele ter um envelope em que ele possa guardar todas as informações. Uma Bíblia aberta, né, já que é aconselhamento bíblico, é fundamental ter a palavra de Deus. Folhas para anotação, como eu disse, essas folhas podem ser o registro de aconselhamento. Eu vou mostrar para vocês na plataforma como é essa folha, tá certo? Caneta, folhas de tarefa também e um relógio para que o conselheiro possa ter uma certa noção do tempo, né? Geralmente, no aconselhamento formal, ele tem uma duração de 50 minutos, 1 hora e meia, em média, tá bom? Não vá lá chegar para o seu aconselhado e, ó, os 40 minutos que marcamos acabou, semana que vem você volta. Não, às vezes passa do tempo. Mas só para você ter uma noção, né, para não ir nem tanto além, nem ficar aquém, ok? Do tempo. Limpe o restante da mesa para facilitar o aconselhado, colocar sua Bíblia, panfletos de tarefas de casa livres. Então, é importante que você prepare o ambiente. A organização vai comunicar muito para a pessoa que você está aconselhando. Já imaginou você receber uma pessoa em que você está tentando ajudar a organizar a vida daquela pessoa, mas o gabinete, o seu escritório é uma bagunça? Isso pode ser um certo contrassenso, né? Então é importante a mesa, o ambiente estar preparado para aquela sessão. Geralmente, como trata de aconselhamento, na nossa igreja nós temos uma caixinha com lenços. Às vezes a pessoa se emociona no processo, ela chora, ela precisa enxugar as lágrimas. Se você puder ter um local com água fria, para que durante a sessão a pessoa possa tomar também, né? Ver ou um ventilador, caso tenha um ar-condicionado, deixar uma temperatura ambiente, para que a pessoa também possa se sentir um pouco confortável naquele ambiente e que esse ambiente ajude também ela a compartilhar, né? A se sentir bem e aí poder abrir o coração também, ok? Outra coisa, ter em mente os alvos do aconselhamento. É importante o conselheiro, desde cedo, desde o começo, ter claro qual o objetivo ou os objetivos do aconselhamento, para que ele não se perca na caminhada, né? Ter desde o início os alvos do aconselhamento impede que o pastor se desvie e perca, né, a direção. Então é importante ter esses alvos e compartilhar com a pessoa com quem você está fazendo o aconselhamento, para que o objetivo não seja
o processo não seja desviado nem perdido. Tenha-se um foco, manter-se na linha, manter aquele foco. E aí os alvos do aconselhamento são pelo menos 3 aqui que o Pierre, no livro O Pastor e o Aconselhamento, ele apresenta. Primeiro, abordar o problema atual. A pessoa procurou você ou foi indicada por outros ou por você porque ela tem um problema, uma demanda, alguma questão, né? Então é importante o conselheiro ter em mente que um dos alvos é abordar o problema atual, abordar aquela demanda. Outra questão, mostrar a importância do evangelho. Mostrar para aquela pessoa que aquele problema atual será tratado à luz do evangelho. Nós iremos buscar respostas no evangelho, no poder do evangelho, né? E ajudar pessoas a crescerem na semelhança de Cristo. O fim do aconselhamento é que a pessoa seja semelhante a Cristo. É que ela se revista das virtudes, das qualidades de Cristo. É que ela se pareça mais com Jesus, mesmo em meio àquele sofrimento e àquela dor. Então, é importante ter em mente os alvos do aconselhamento, tanto para os conselheiros como para os aconselhados. Uma outra coisa, para você iniciar propriamente a sessão, é preparar uma proposta de agenda. Lembra que eu falei no iniciozinho da aula que a preparação era o segredo do negócio, o planejamento. Então, o conselheiro precisa ter uma proposta de agenda, saber mais ou menos quantas sessões serão precisas para tratar daquele problema. É claro que no primeiro encontro, segundo, é quase impossível, mas é importante ele fazer um planejamento de onde ele está partindo e onde ele quer chegar. Lembre-se que o nosso aconselhamento tem que ser um aconselhamento intencional. Ele não pode durar o resto da vida. Ele vai ter um início, mas também ele vai ter uma previsão de término. Então, prepare uma proposta de agenda. Construa uma ponte para o envolvimento. Nós já tivemos uma aula sobre isso, né? A importância de construir um relacionamento, um vínculo de amor, de graça, para que possa ser criado um ambiente propício, a pessoa tenha confiança, abertura, veja que o conselheiro a respeito. Então, a gente já viu sobre isso e lemos sobre isso. Então, eu recebo a pessoa no gabinete, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é me envolver com ela, né? Criar um vínculo, um relacionamento, ok? Uma outra coisa, explique o processo do aconselhamento. É importante que você deixe claro para ela, porque você como conselheiro, você já conhece, você já entende a maneira como você aconselha, mas nem sempre as pessoas sabem o que é o aconselhamento e como ele acontece. Às vezes a pessoa procurou o pastor para que o pastor resolva o problema dela e ela não vai precisar fazer nada, como se fosse algo mágico. Então é importante, nesse primeiro encontro, na primeira sessão, você explicar do que se trata o aconselhamento bíblico, qual a proposta do aconselhamento bíblico, quais os recursos que você vai usar para ajudar aquela pessoa a tratar seu problema. Então, é importante que você, em breves palavras, de forma clara, explique o procedimento. Por exemplo, diferenciando o aconselhamento bíblico de uma terapia secular. E deixar isso claro para a pessoa. Ok? Ore pelo aconselhado, como eu falei, né? Na preparação pessoal, o conselheiro deve orar pela sua vida, pedindo graça e sabedoria a Deus, mas no início da sessão, depois de ele ter criado um vínculo, depois de ter explicado o procedimento, orar a Deus, orar por sua vida mais uma vez, mas também orar pela vida do aconselhado, pedindo que Deus lhe dê entendimento, clareza, e orar pela sessão, que essa sessão possa ser uma sessão em que o Senhor se faça presente, em que seu Espírito Santo manifeste, sua graça, seu consolo e abra o entendimento. Então é importante o processo de aconselhamento ser acompanhado de oração. Colete dados. Então, nós já tivemos uma aula sobre isso, né? Você coleta dados antes da sessão, mas também durante a sessão. No processo de aconselhamento, a coleta de dados é muito importante, meus irmãos, porque é com base nessa coleta que eu vou exatamente passar a compreender melhor a pessoa, seu problema, as circunstâncias de seu problema. Então, colete dados. Por isso que é importante
o conselheiro tem uma caneta, o conselheiro tem uma ficha de registro daquele processo, né? E aí você vai também interpretar os dados. Não basta apenas coletar os dados naquelas áreas, 6 áreas que nós vimos, né? Na área física, na história da pessoa, não é? No contexto histórico da pessoa, enfim. Mas é importante interpretar qual é o sentido, o que aqueles dados estão dizendo, o que eles comunicam. A gente vai rapidamente falar sobre essa importância da interpretação de dados. Aí, como eu falei, o NMAC, naquele livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico, ele diz assim: agora, nos voltamos para o desafio de utilizar esses dados. Depois que nós coletamos, a partir do inventário de dados pessoais, nós vamos utilizar esses dados. Não importa quantas informações obtenhamos acerca de nosso aconselhado. Tem aconselhado que vai fornecer mais informações, tem aconselhado que vai oferecer menos informações. Elas não terão valor a menos que as utilizemos para criar conclusões sobre o que está acontecendo na vida dele. Não devemos apenas reservar a interpretação de dados para nós mesmos. Em muitos casos, precisaremos ajudar o aconselhado a reinterpretar esses dados, pois é provável que ele já tenha tirado conclusões erradas acerca de sua situação. Bem, aqui nessa colocação, o NMAC nos chama a atenção para algumas coisas, né? Primeiro, você coletou dados, mas aquelas informações não vão ter nenhum valor se você não interpretar, se você não tirar conclusões sobre o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Nós não devemos reservar, é uma outra coisa que me chama a atenção, a interpretação dos dados só para nós. Às vezes o conselheiro, ele até entendeu o problema da pessoa, mas isso é uma parte do processo. Ele precisa explicar a pessoa, né? Ele precisa, de alguma maneira, fazer com que o aconselhado entenda as causas do seu problema, o que tem levado ele a sofrer. E aí a gente precisa, como ele diz, né, ajudar o aconselhado a reinterpretar os fatos. Por quê? Ele já tem uma conclusão. Muitas vezes, o aconselhado já procura o conselheiro com algumas conclusões. Às vezes com pessimismo, meu problema não tem jeito, é assim mesmo, eu já tentei de todo jeito. E o papel do conselheiro é, de certa forma, desconstruir ou ajudar o aconselhado a reinterpretar essas informações. Ok? Vamos prosseguir ainda sobre essa questão de interpretação de dados. Como é o processo de interpretar dados? Ele parte da coleta de dados, né? E aí é muito importante o conselheiro saber fazer as perguntas intencionais e abertas. Perguntas abertas são aquelas, meus irmãos, que proporcionam ao aconselhado esclarecer, descrever, detalhar. Ela geralmente não é assim, sim ou não, ou só por quê, né? Um exemplo de uma pergunta aberta, digamos, uma informação que a pessoa disse lá, que não tem dormido bem. Uma pergunta aberta seria: o que tem levado você a não dormir bem? E aí ele não pode dizer sim ou não, ele vai dizer: é porque eu ando preocupado. Mas você tem andado preocupado com o quê? O que é que tem causado essa sua preocupação? O que é que você tem pensado antes de dormir? Então veja que proporciona ao aconselhado explicar aquela resposta. Interprete os dados, como vimos, coloque à prova a validade de sua interpretação. Isso é muito importante. Às vezes eu posso ter uma interpretação de uma resposta do aconselhado que não foi a intenção dele em dizer aquilo. Por isso que o conselheiro tem que certificar. Isso que eu falei procede? O que você quis dizer com isso? Então, é importante você entender o que ele quis dizer ao utilizar aquela palavra, aquela expressão. Por isso que é importante, né? A gente já viu, o conselheiro está também atento à linguagem não corporal, perdão, à linguagem não verbal, né? A linguagem corporal, as expressões. Às vezes ele diz que estou bem, mas a expressão facial comunica outra coisa. Então você sempre pergunta à pessoa e o conselheiro sempre coloca à prova a validade de sua interpretação, para não sermos como o profeta Eli, como a gente viu no caso de Ana, e os amigos de Jó. Já chegaram com um diagnóstico sem ouvir o aconselhado.
Então é importante a gente se certificar, porque afinal de contas, eu estou interpretando informações de outra pessoa, não são informações propriamente minhas. Então é um pouco complexo esse processo. Por isso que é preciso sabedoria de Deus, muita atenção e diálogo e conversa e ouvir atentamente a pessoa que você está aconselhando. E aí, o que é que você vai ter que fazer depois? Até a gente viu, né, no finzinho da aula da coleta de dados, organizar biblicamente as informações. Porque se você não organiza biblicamente as informações, foram coisas, dados apenas, digamos, jogados ao vento. Sim, mas qual é a importância disso? Como eu organizo biblicamente essas informações? Como é que a Bíblia chama isso? Que ele chamou por outro nome, um exemplo. Como eu posso sistematizar biblicamente essas informações? A Bíblia, qual o nome que a Bíblia dá a isso que ele está sofrendo? Quais as categorias bíblicas eu vou precisar trabalhar? Porque é exatamente com base nas informações dele e juntamente com essas categorias bíblicas que eu vou elencar ou organizar os temas que eu vou trabalhar com aquele irmão ou irmã. Por exemplo, quais são os temas, perspectivas, promessas e ordem das Escrituras que fazem sentido para essa pessoa e essa situação. Lembrando, cada caso, em certo sentido, é um caso no aconselhamento. Por exemplo, eu posso estar tratando de ansiedade com o irmãozinho A. Depois chega o irmãozinho B com ansiedade. Ambos sofrem de ansiedade. Mas será que as causas são as mesmas? Os sofrimentos são as mesmas? Como é que aquela pessoa tem enfrentado, tem encarado a ansiedade? Interessante que mesmo que a causa seja a mesma, as pessoas podem estar respondendo de maneira diferente. Então, é como se o aconselhamento, em um certo sentido, fosse personalizado. Cada pessoa sofre de uma maneira. Cada pessoa tem uma dinâmica pessoal. Então, a gente precisa estar atento também a isso. O passo inicial é montar tudo que faça sentido de forma organizada e verificar onde a Bíblia diz quais mudanças são necessárias na vida da pessoa. Então, a partir das informações que a pessoa forneceu, da análise e interpretação dessas informações, eu vou organizando as categorias bíblicas para trabalhar com aquela pessoa. Uma pessoa, por exemplo, cujo problema é a ansiedade, provavelmente ela está desconfiando de Deus, do governo de Deus, do amor de Deus. Então eu preciso estudar quem Deus é para aquela pessoa, ou com aquela pessoa, perdão, estudar quem Deus é com aquela pessoa, estudar a provisão de Deus, o amor de Deus. Quem está com ansiedade precisa aprender a orar corretamente, porque Paulo disse que o remédio para a ansiedade é a oração, é apresentar diante de Deus, né, todas as demandas. Então, vou precisar trabalhar com aquela pessoa a prática da oração biblicamente, né? O ser de Deus, a confiança, enfim. Então, eu vou elencando esses temas. O processo de interpretar, como é que eu interpreto? O NMAC diz que esse processo de interpretar abrange dois elementos. Primeiro, análise, analisar e conceituar com exatidão os dados. Se você souber fazer isso e se você fizer bem isso, será muito importante para você aconselhar alguém. Lembrando que aconselhar alguém não é já receber uma pessoa e nem deixar a pessoa falar do problema e já abrir a Bíblia para ele dizer: o seu problema é isso, faça assim, assim, Deus abençoe e volta daqui a um mês. Não. Você precisa conhecer a história de vida da pessoa, você precisa ouvir a pessoa e aí você vai analisar e conceituar as informações que ela compartilhou para não dar um remédio errado para a pessoa. Porque muitas vezes o conselheiro pode dar um remédio errado, porque o problema da pessoa é um e ele acha que é outro. Ou ele não ouviu bem o problema da pessoa, ou talvez a pessoa não soube descrever. Mas nós pressupomos que o conselheiro é alguém um pouco mais maduro, que tem uma certa sabedoria e que vai ajudar a pessoa até mesmo a descrever seu próprio problema. Eu não sei se eu já disse para vocês, mas muitas pessoas que nos procuram para aconselhamento estão sofrendo, é fato, mas não sabem a causa, não sabem descrever seus problemas. E o conselheiro está ali para ajudar a pessoa a entender o seu problema, a causa e a solução. E a segunda coisa
explicar para ele. Eu creio que eu já mencionei isso, né? Explicar em linguagem simples qual o problema da pessoa, qual a causa daquele problema para ela. E se certificar se ela está entendendo ou não. Talvez dizer com outras palavras, exemplificar. Nunca esqueça, irmão, o problema primordial não é o nosso comportamento. O comportamento é aquilo que a gente vai ver. É aquilo que está mais nítido e claro. Mas isso não é o problema. Nosso coração deixou de adorar. Esse é o problema. É uma questão de adoração, é uma questão do coração. Por quê? O comportamento, ele revela o que está muitas vezes no coração. O comportamento obedece às intenções do coração. Então, nosso coração deixou de adorar, de servir, de temer e de depender do verdadeiro Deus. Na verdade, os conselheiros bíblicos costumam dizer que o problema básico do homem é o foco da sua adoração errada. O foco errado de sua adoração, né? Porque ele desvia a adoração do Deus vivo e verdadeiro para a criatura. Esse é o seu problema mais básico e essencial. Então, o problema primordial não é o comportamento. O comportamento é a ponta do iceberg. O problema é o coração, é uma questão do coração. E o conselheiro precisa, com a palavra de Deus, chegar ao coração do seu aconselhado. Corroborando com isso, Pierre disse: os pastores devem pensar no aconselhamento não primordialmente como uma tentativa de corrigir problemas. Passa por corrigir problemas, irmão, sim, mas não primordialmente. Mas como uma tentativa de reorientar a adoração, que é o problema básico, por causa do pecado, da rebeldia, de coisas criadas para o Criador, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. As terapias seculares visam o comportamento, visam apresentar de imediato um alívio para a dor, para os sintomas. O aconselhamento bíblico pretende ir à raiz do problema. E onde é que está a raiz do problema? Na falsa adoração, ou naquilo que chamamos na idolatria. O aconselhado, ele constituiu ídolos no seu coração. Mesmo que ele esteja sofrendo, e que seja um sofrimento, talvez por uma causa legítima, digamos um câncer, mas aquele câncer tem feito com que ele murmure, questione a bondade de Deus. Eu não vou tratar do câncer, isso é para o médico, mas eu vou tratar de um irmão cujo coração está respondendo pecaminosamente ao câncer. Por que ele está respondendo pecaminosamente? Qual a causa? O que é que está acontecendo? Né? Ele está adorando, talvez, a ele mesmo, a outras coisas e não ao Senhor. E aí você vai preparar a instrução bíblica. Nós não vamos nos delongar muito nesse ponto, porque nós vamos ter uma aula sobre esse elemento-chave que é instruindo por meio do aconselhamento. Mas aqui, como nós estamos tratando da sessão, uma parte importante no planejamento da sessão é, após ter coletado dados, ter interpretado o problema, eu preciso instruir biblicamente aquela pessoa, porque se trata de um aconselhamento que parte da palavra, ele é centrado na palavra. Então, você prepara a instrução bíblica. Com base na hipótese, lembra que a hipótese é a minha interpretação do problema. Eu preciso levantar uma hipótese, uma suposição sobre o sofrimento daquela pessoa. Embora que talvez depois eu possa refazê-la, possa melhorá-la, ela pode estar errada, pode estar certa. A caminhada do aconselhamento vai mostrar isso, né? Então, com base na hipótese sobre as causas do sofrimento daquela pessoa, o conselheiro deve preparar a instrução com base no que as Escrituras dizem sobre o problema real do aconselhado. Qual o problema dele? Ansiedade. O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? O que a Bíblia apresenta como sendo o problema da ansiedade, as causas e a solução. Então, é a partir da palavra que eu aconselho. Toda a instrução deve se basear no processo de mudança bíblica. E o processo de mudança bíblica, ele tem 3 passos, que é despojar, renovar e revestir. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versos 22 e 24, deixa isso bem claro, né? Que a mudança bíblica envolve o despojar, ou seja, tirar as vestes sujas e pecaminosas, renovar a mente, okay, por meio da palavra, e se revestir de Cristo. Esse processo digamos assim, fundamental no aconselhamento, porque o aconselhamento bíblico, ele visa a mudança bíblica.
E como a mudança bíblica acontece, meus irmãos? Através do despojar, renovar e revestir. Ele precisa, no caso da ansiedade, se despojar da ansiedade, renovar a sua mente e se revestir de Cristo, se revestir de confiança, dependência, de fé, de virtudes cristãs. Então, a instrução ela deve ser baseada na mudança bíblica. E aí também um outro item, que é uma parte importante da nossa aula, que é o uso das tarefas. Nós já vimos que o conselheiro, né, na hora de preparar a sessão, ele precisa colocar em prática os elementos centrais do aconselhamento. Qual é o primeiro? O acolhimento, não é? Criar um vínculo, um relacionamento. A gente viu que um outro item importante é a coleta de informações, a coleta de dados de interpretação. Preciso conhecer aquela pessoa, a história de vida, como ela descreve o problema dela, né? Um outro item que a gente viu agora é instruí-la por meio da palavra. Irmos à Bíblia e ver o que é que a Bíblia diz sobre o problema daquela pessoa. Como é que a Bíblia entende? Qual a perspectiva bíblica? Mas uma outra ferramenta importante é o uso das tarefas no aconselhamento bíblico. Qual a importância? Uma das marcas distintivas do aconselhamento bíblico é o fato dele ser orientado ao crescimento espiritual e à maturidade cristã. Um dos meios para alcançarmos tal empreendimento, que é crescimento e maturidade, são as tarefas. Então, as tarefas, como diz aqui, né, é um diferencial do aconselhamento bíblico em relação, talvez, a outras terapias, em que muitas vezes a pessoa vai ali passar 40, 50 minutos apenas falando e não tem nenhum outro compromisso. Pode ter exceção, talvez, mas esse é um dos grandes diferenciais do aconselhamento. As tarefas caseiras ou as tarefas práticas, geralmente, depois da sessão, entre uma sessão e outra, o aconselhado leva para casa algumas tarefas práticas. Paul Tripp diz assim: uma das características metodológicas do aconselhamento bíblico é o uso frequente de tarefas práticas. Tarefas bem preparadas e apropriadas podem desempenhar um papel significativo no aconselhamento e no processo de mudança. Lembra que nosso aconselhamento é um aconselhamento intencional. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo que eu faço no aconselhamento tem um propósito, tem uma intenção. Se eu faço uma pergunta, eu tenho que saber por que eu fiz aquela pergunta. Se eu estou estudando um texto bíblico com um irmão, eu tenho que saber o porquê eu estou estudando, o motivo pelo qual eu estou estudando aquele texto bíblico. Se eu passo uma tarefa, eu tenho que saber o que é que eu quero com aquela tarefa. Aquela tarefa vai ajudá-lo a trabalhar em que área que ele precisa, né? Essa tarefa precisa ser bem planejada, precisa ser apropriada para a pessoa. Por isso que eu tenho que conhecer a pessoa. Porque senão eu posso passar uma tarefa que ela não vai conseguir. Vai ser quase impossível para ela, né? E aí, na coleta de dados, eu já vou saber com quem eu estou lidando, a pessoa com quem eu estou caminhando. As tarefas são uma extensão lógica e prática das crenças que distinguem o aconselhamento bíblico dos demais sistemas de aconselhamento. Duas coisas me chamam a atenção. Tarefas como sendo extensão lógica, ou seja, são aquelas horas em que o aconselhado não está na sessão, aquelas horas depois da sessão em que ele vai continuar, digamos assim, sendo aconselhado através das tarefas práticas, em que ele vai ter a oportunidade de exercitar, de praticar algumas coisas que a gente está trabalhando, né? Outra coisa também, as tarefas são uma extensão lógica e prática das crenças. É como se agora é hora dele colocar em prática aquilo que ele acredita. Por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, o conselheiro pode passar para ele memorizar Mateus capítulo 6, versículo 25, ou Mateus capítulo 6, verso 33, ou Filipenses, onde Paulo fala sobre não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidos diante de Deus. E aí para ele meditar naquele versículo. Isso pode ser uma tarefa. Medite em Filipenses, onde Paulo fala sobre um remédio para a ansiedade. Outra coisa, tente orar diariamente 5 minutos, abrindo o coração para Deus e apresentando as suas causas, aquilo que tem preocupado você. Isso também revela a crença no poder da oração, na confiança em Deus.
É interessante que as tarefas, elas também não são aleatórias, elas têm que ser intencionais. Elas têm que ter bases teóricas ou bases bíblicas. Irmãos, o nosso aconselhamento é aconselhamento bíblico. Tudo deve ser proveniente das Escrituras. Até as tarefas ou as atividades que eu faço para o meu aconselhado. E aí, a doutrina das Escrituras. As minhas tarefas precisam estar baseadas naquilo que eu creio sobre a Bíblia, ou naquilo que o aconselhado, digamos, professa sobre a Bíblia. Nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Logo, as minhas tarefas devem vir da Escritura, devem levar em consideração o fato de que a Bíblia é inspirada, que ela é autoridade e que ela é suficiente para responder aos dilemas do meu coração, para tratar dos problemas não orgânicos do homem. Então, nossa doutrina das Escrituras, como diz aqui Paul Tripp, exige tarefas práticas que levem os aconselhados para a Bíblia. Irmãos, muitas vezes as pessoas que nos procuram, não são todos os casos, mas em muitos casos, elas pararam de ter contato com a Bíblia. Elas professam crer na Bíblia, mas isso não faz diferença na sua vida prática. E o aconselhamento bíblico visa resgatar esse contato pessoal com as Escrituras, a leitura, a memorização, a meditação e a aplicação da palavra de Deus. Então, as tarefas precisam estar embasadas ou levar em consideração a doutrina das Escrituras por conta disso, por causa da superioridade das Escrituras e para que a pessoa possa ter contato diariamente com a palavra de Deus. Segunda coisa, a doutrina de Deus é fundamental para elaborar as tarefas práticas, né? Nossa doutrina de Deus exige tarefas práticas que façam com que os aconselhados encontrem a Deus. É importante que na coleta de dados percebamos qual o conceito que o aconselhado tem sobre Deus. Perguntas como: o que você... perguntas do tipo, onde Deus estava quando isso aconteceu? Como Deus vê isso aqui? Quem é Deus para você? São perguntas muito importantes. Como você vê Deus nessa situação? Porque é muito importante resgatarmos o conhecimento do Altíssimo, o conhecimento de Deus. Muitas vezes, aquela pessoa que está sofrendo tem uma concepção errada de Deus, tem uma perspectiva errada do ser de Deus. Então, é importante com que as tarefas possam proporcionar esses encontros pessoais com Deus. Aconselhamento bíblico, meus irmãos, é um recurso para encontrar Deus. É um recurso para fortalecer a comunhão do aconselhado com Deus. Então, as tarefas precisam levar em consideração a pessoa de Deus e o relacionamento do aconselhado com Deus. Outra coisa, a doutrina da responsabilidade humana. Lembremos-nos que o aconselhamento bíblico, diferente das outras terapias, ele visa, não é, responsabilizar as pessoas pelos seus atos, elas são responsáveis. Então, a nossa doutrina da responsabilidade do homem exige tarefas práticas que ajudem o aconselhado a parar e olhar para si mesmo com exatidão. Muitas vezes a pessoa lhe procurou e está o tempo todo mencionando terceiros, né? Não, meu problema é minha esposa, meu filho, ou a esposa, meu problema é meu marido. E é importante que, nesse momento, quem está sendo aconselhado é aquela pessoa. E a doutrina da responsabilidade humana vai chamar a atenção dela para isso. Ela precisa de mudança. Outra doutrina é a doutrina do pecado, né? Ela é fundamental. Ela exige tarefas práticas que ajudem os aconselhados a repensar a maneira pela qual eles entendem seus problemas e os reorientar para a mudança específica de vida. E a doutrina da santificação progressiva. Ela vai exigir tarefas que encorajem os aconselhados no processo de mudança e que eles estabeleçam uma conexão entre eles e outras pessoas. Então, o aconselhamento bíblico visa a mudança ou a santificação progressiva. As tarefas práticas são oportunidade para que estas doutrinas passem a ser princípios operantes na vida diária de cada aconselhado. Atenção! Não existe uma lista de tarefas bíblicas para cada caso no aconselhamento bíblico.
Você pode utilizar tarefas que outros conselheiros usam. Tarefas que outros conselheiros usam, perdão. Adaptá-las ou até mesmo criar as suas tarefas. Então, já não vai estar lá prontinho a tarefa. Você abriu a Bíblia, a tarefa já está pronta? Não. Então, não tem nenhuma lista de tarefas bíblicas, né? Para cada caso. O conselheiro, ou ele elabora, ou ele pega de outras fontes, ou ele faz adaptações, ou ele pode criar suas próprias tarefas, dependendo do problema ou o que ele visa trabalhar na vida da pessoa. A tarefa não deve ser algo banal e sem sentido. Lembrando, tem que ser intencional. Você tem que deixar claro para aquela pessoa o que você quer com aquilo, né? As tarefas devem demandar 1 hora, 1 hora e meia, a no máximo 2 horas por semana para serem executadas. Lembrando, a pessoa também não pode ficar o dia todo fazendo as tarefas de aconselhamento, porque ela tem outras demandas. E dependendo de cada caso, a execução dessas outras demandas já é um processo de aconselhamento. Ela ajudar nas tarefas de casa e tudo mais. Então, a tarefa específica de aconselhamento, ler a Bíblia, orar, ou um versículo para memorizar, não pode ocupar toda a semana. Precisa ocupar aí 1 hora, 2 horas para a pessoa fazer e exercitar. Cuidado para não encher também demais o aconselhado de tarefas. E, ao invés de ser uma bênção, ser um peso, né? A base bíblica da tarefa está no conteúdo ministrado na sessão. Então, como eu disse, a tarefa é uma continuação, é uma extensão daquela sessão que foi trabalhada. E aí, um outro item, né? Quando você encerra a primeira sessão, ou durante a primeira sessão, você precisa comunicar a esperança bíblica. Que independente do problema, do desespero, lembre-se, Deus está agindo em todas as coisas, para que o caráter de Cristo seja moldado em você. Apresente esperança, não há nenhuma provação nem tentação que não seja comum aos homens. Lembre da promessa de Deus. Esse é um distintivo do aconselhamento e um dos elementos-chave do aconselhamento. Já vimos aqui o envolvimento durante a sessão, já vimos aqui a coleta de dados, já vimos aqui a interpretação desses dados, a instrução, as tarefas, mas sempre termine a sessão dando esperança bíblica ao aconselhado, encorajando ele, né? E aí você encerra a primeira sessão. Você passa as tarefas não são coisas que mandamos os aconselhados fazer para se manter ocupado. Vou dar tarefa para ele estar ocupado, né? Não, mas é uma extensão da sua sessão. Já falei isso. Algumas sugestões são leitura bíblica diária. A gente já falou isso, né? Ele precisa ter contato com a palavra. Memorização de versículos sobre o tema estudado. No caso, ansiedade. Memorizar versículos sobre ansiedade. Leitura de artigos. É importante que o conselheiro já prepare. Se ele vai mandar um artigo, ele já imprima aquele artigo, já manda, se a pessoa consegue ler pelo celular ou pelo computador, manda pelo e-mail ou pelo WhatsApp da pessoa. É importante que ele já prepare, para não deixar para depois, ele esquece e aí não vai dar tempo, né? Então, artigos sobre aquele tema, aquele assunto estudado, às vezes leituras de alguns capítulos de livros também. A pessoa pode escrever um diário pessoal do que está passando na sua vida, o que está acontecendo, não é? Ali. Exercícios práticos sobre o tema abordado na sessão. Uma coisa que eu passo muitas vezes para o aconselhado é: tome nota do sermão dominical e faça aplicações práticas na sua vida. Anote a pregação, os principais pontos, né, um esboço da pregação, e faça aplicações. E na próxima sessão ele vai falar sobre o que foi pregado. Irmãos, aconselhamento bíblico anda de mãos dadas com a pregação da palavra. E aí, para encerrar a primeira sessão, agende o próximo encontro. Não termine a primeira sessão sem antes ter agendado o próximo encontro. Geralmente, nós damos um tempo de 1 semana. As nossas sessões duram, em média, 50 minutos, 1 hora. Pode durar mais, principalmente as primeiras sessões. Elas são mais trabalhosas, geralmente, mas elas têm uma média de 50 minutos a 1 hora. E antes de terminar, agende o próximo encontro. Passe as tarefas para a pessoa. Peça para a pessoa dizer o que foi que você pediu. Pergunte se ela tem alguma dúvida. Sempre lembrando, ela precisa sair daquela sala com esperança,
né? Ela precisa sair daquela sala do aconselhamento do gabinete encorajada a voltar e a continuar crescendo. E aí você termina a sessão orando, agradecendo a Deus, pedindo que dê uma semana boa a você e a pessoa que você está aconselhando. E aí, a partir da segunda sessão, o que é que eu faço? Você vai conversar para construir envolvimento. Geralmente, depois da segunda sessão, quando eu vou receber a pessoa, eu pergunto como ela está, como foi a semana, como está a família, como é que está o coração dela. São perguntas que vão criando cada vez mais com a pessoa vínculo. Você não precisa ir direto já para o aconselhamento propriamente dito, ou para as tarefas que você fez e aí conseguiu. Antes disso, demonstre preocupação pela pessoa. Como é que você está? Como foi a semana? E aí, teve alguma dificuldade? Tem alguma novidade? O que é que está acontecendo na sua vida? Então, você recebe a pessoa e conversa com ela para continuar construindo esse envolvimento. Você ora por eles, por você e pela sessão. Sempre dá início à sessão com oração, demonstrando dependência, reverência, pedindo pela pessoa e por você. Avalie a agenda, aquilo que você fez, né? Geralmente aí eu começo perguntando a ela se ela conseguiu fazer as tarefas, como foi, e peço para ela compartilhar algumas tarefas. Se eu passei 2, talvez 10. Você pode compartilhar comigo como foi aí fazer as tarefas? Você fez? Pode compartilhar. Se forem um pouco mais, você pode selecionar 1 ou 2 específicas. Compartilhe comigo como foi que você fez. Você decorou o versículo? Foi que você aprendeu? Para hoje a gente tem isso aqui. Reveja as tarefas, foi o que eu acabei de falar. Ensine as escrituras. Você vai continuar a partir dos temas que você abordou e percebeu que são necessários a partir do inventário da pessoa trabalhar, você ensinar a palavra de Deus, continuar aprofundando. Lembrando, aconselhamento geralmente trata de um problema específico. Você vai aprofundar na palavra de Deus acerca de um assunto com aquela pessoa. Atribua tarefas práticas, continua com tarefas. Por exemplo, ler a Bíblia, praticamente em toda a sessão, vai ser uma tarefa. Medite, as tarefas podem variar, né? Se ela já orou, ela continua orando, talvez por uma outra coisa específica. Outra tarefa, ela continua tomando nota do sermão, não é? Às vezes muda a leitura do artigo, você pode passar outro, um capítulo de outro livro, mas sempre é importante tarefas práticas, a pessoa sair dali com um compromisso de continuar o aconselhamento em casa através das tarefas práticas. Encerre com encorajamento, exaltação e oração. A segunda sessão em diante, você também precisa continuar encorajando. Por quê? Talvez aquela pessoa não teve uma boa semana, ela não conseguiu fazer a tarefa, ela está desanimada, está sendo muito custoso para ela. O conselheiro precisa ser um encorajador, né? Aquele que vai estar reanimando a pessoa no processo. E aí, encerrando o processo de aconselhamento. Quando terminar? Isso é uma pergunta que não é tão fácil e simples, mas precisa terminar. Quando terminar o aconselhamento, é sempre um julgamento que exige sabedoria. É melhor formar a decisão com alguns critérios claros. A última sessão consiste em 2 elementos básicos, né? Claro, o conselheiro vai percebendo o crescimento, o empenho, ou também não, e vai chegando uma hora que é necessário o encerramento da sessão. Primeiro, reveja os principais temas do aconselhamento. Digamos, um aconselhamento que transcorreu bem. Você fez uma certa quantidade de sessões, viu que o problema foi tratado, foi trabalhado, e aí é hora de liberar, como a gente chama, né? É hora de o paciente, no bom sentido, receber alta, voltar à vida comum da igreja. Mas antes de concluir e encerrar o processo, é importante você rever os temas que foram trabalhados, saber se ele tem alguma dúvida, se certificar que realmente houve a mudança bíblica, que ele entendeu o processo de mudança bíblica. Planeje o cuidado regular. Cuidado regular aqui ele precisa agora, mais do que nunca, se engajar mais na igreja, se envolver em um ministério, em uma atividade, em um grupo de discipulado, participar do estudo de homens, de mulher, enfim, né? Ele não pode continuar a vida inteira dependendo do conselheiro. Ele precisa voltar à vida comum da igreja. E aí você precisa planejar. Talvez um mês depois você chama aquela pessoa. Geralmente, no aconselhamento, você pode liberar a pessoa aos poucos. Você faz um encontro semanal.
Próximo do fim, você percebe que está perto de concluir, você pode fazer uma sessão a cada 15 dias, depois uma sessão a cada um mês, e aí você vai liberando a pessoa aos poucos. Sinais positivos para você concluir. Os aconselhados entendem seus problemas e estão capacitados a lidar com ele. É um ótimo sinal para concluir, ok? No decurso de seu cuidado por eles, o cuidado de outra pessoa emerge como mais eficiente. Então, esse também é um outro sinal positivo, né? O cuidado de outra pessoa emerge como mais eficiente. Agora, sinais negativos. Infelizmente, irmãos, às vezes o aconselhamento bíblico precisa terminar por alguns motivos, digamos, negativos também. As coisas parecem não estar mudando. O alvo do aconselhamento é a mudança bíblica. Se a mudança bíblica não está acontecendo, e você tem explicado e não tem acontecido mudança, infelizmente você vai ter que encerrar o processo. Porque é um compromisso com a mudança bíblica, é um compromisso com a glória de Deus. Então, se não está havendo mudança, logicamente o conselheiro vai investigar aquilo, vai explicar a pessoa, mostrar que ela não está tendo compromisso. Isso pode levar um aconselhamento a ser encerrado ou passado para outro conselheiro, talvez. Eles não estão interessados em agir, a pessoa só quer ali para conversar com o pastor, só quer estar ali para conversar com o pastor, não quer mudar ou não quer agir, não quer implementar mudanças, não está fazendo as tarefas, não está cumprindo os horários, chega atrasado na sessão, falta não justifica. Esses podem ser motivos para encerrar o aconselhamento. Eles não confiam em você, a falta de confiança é um bloqueio, você tenta, a pessoa não dá, ou você encerra, ou então passa o caso, como eu disse, para uma outra pessoa. Precisam de mais ajuda do que você pode oferecer. Às vezes, o conselheiro pode pegar um caso, ele vai perceber que ele não pode dar conta. Exige mais ajuda do que ele pode oferecer. Aí ele tem duas opções, ou ele encerra, ou ele passa o caso, e talvez, ao passar o caso para outro conselheiro, ele possa se oferecer para ir acompanhar, para aprender o que ou como aquele conselheiro mais experiente vai conduzir o processo. E aí, os elementos da sessão final, para a gente encerrar essa aula, reveja os principais temas que já foi trabalhado, né? A gente já viu isso aqui. Elogie e celebre a obra do Senhor na vida daquela pessoa, parabenize, louve a Deus pela vida dela, diga que está muito alegre por ela ter procurado o aconselhamento, por ela ter levado a sério e a mudança ter acontecido. Busque saber o que ela aprendeu sobre o seu problema e como ela agora vai lidar com ele. Talvez até agora ela possa estar capacitada a ajudar outras pessoas a lidar com aquele problema que ela passou. Advirta as pessoas quanto às armadilhas. Raramente tudo estará resolvido no final do aconselhamento. Cuidado, né? Para a pessoa agora não se achar autossuficiente, independente. Não. Se ela mudou, foi por causa da graça de Deus. Planeje o cuidado regular. Confie o aconselhado a provisão dos meios de graças regulares que Deus provê para seus filhos. A palavra, comunhão, vida na igreja. Esses são os meios de graças que Deus provê. Então, incentive ele a participar disso. Ministérios públicos da palavra, pessoais e privados. Públicos é a pregação, a exposição. Pessoais, devocional, vida pessoal da palavra. Ministério privado seria o ensino uns aos outros. Então, o ministério público é a pregação para toda a igreja. Pessoal é o meu contato particular com a palavra. O pessoal, minha devocional e leitura bíblica. Privados poderiam ser pequenos estudos bíblicos ou discipular outra pessoa, ele cuidar de outra pessoa. Sempre deixe a porta aberta no final. Não se torne inacessível a eles. Você deve receber bem uma conversa casual depois de um culto ou um telefonema ocasional como parte de seu cuidado. Ou seja, diga para ele, se ele precisar de uma outra oportunidade, se ele precisar mais uma vez de ajuda, você vai estar ali. Deixa a porta aberta. Caso no futuro, não sei, ele volte a ter o mesmo problema ou apresente outro problema, ele pode lhe procurar, pode recorrer a você. E às vezes você pode até considerar tais conversas como uma proteção para si mesmo. Deus pode usar estas conversas para lembrá-lo, de que ele está trabalhando mesmo quando você não está. Ok? Então, Deus abençoe sua vida.
Espero que vocês possam ter uma boa aula e dúvidas podem mandar aí, que nós vamos estar aqui para ajudar, tá certo? Um forte abraço em nome de Jesus.